Olá pessoal, boa noite. Está no ar mais um Melhor da Noite e hoje temos um convidado muito especial aqui. Que é o nosso amigo Renato Dácio, né? O atual diretor-geral do IFMA São João dos Patos. Boa noite, Cinti. Boa noite, gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Cinti. Boa noite, Rafael. Me sinto lisonjeado pelo convite. Em nome do Campo São João dos Patos, a gente agradece a oportunidade, viu? E estamos aqui para bater um papo legal com vocês. Fique à vontade, tá? Renato, e eu já queria começar perguntando se esse negócio de professor sempre teve contigo ou é vocação? Eu posso começar com uma anedota, uma história que é real, né? E que me marcou muito ainda no ensino fundamental. Eu tinha uma professora que eu gostava muito dela. E quando você é criança, você é adolescente, por vezes você quer chamar muita atenção daquelas pessoas que você gosta. Eu tinha uma professora de língua portuguesa, a professora Maria Francisca. Um beijo, professora Maria Francisca. Um dia, né, na semana, a gente saindo da sala, ela disse o seguinte: meus queridos colegas, meus queridos alunos, podem sair, mas eu quero que permaneça o Renato. E eu fiquei surpreso, né? Eu vou ganhar um abraço da professora. Só que era o contrário. Eu disse: meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Com fé em Deus, um dia tu vai ser professor para tu me pagar tanto trabalho que tu me deu. Rafael, não era. Talvez, Rafael, isso tenha contribuído para que eu me tornasse um professor. Mas brincadeiras à parte, eu queria dizer que, como todo jovem na adolescência, eu tive meus momentos de indecisão sobre aquilo que eu queria ser, né? E isso me traz hoje, como diretor do campus, fazendo assim uma ligação entre os dois polos, entre o ontem, bem ontem mesmo, e o hoje. A gente não tinha muita opção, né? Então eu tinha esses quesitos de ser danado na escola, enfim, mas é porque eu sou muito hiperativo, né? Eu faço várias coisas, eu quero estar correndo, resolvendo as coisas assim. E naquela época a gente não tinha muitas opções, né? Mas eu sempre eu via meus pais e minha mãe disse: meu filho, é assim, eu não tenho como te levar para fora de São João dos Patos. E aí o ensino médio te dá 3 opções. Na verdade era o basicão, né? Era o ensino que a gente chamava de científico, para quem queria fazer o ensino e depois ter uma formação propedêutica, fazer uma graduação, uma pós. E tinha o técnico em contabilidade e o técnico em magistério. E o técnico em contabilidade, na época, era no turno vespertino e o magistério noturno. Eu tinha que trabalhar. E a mãe disse: meu filho, você vai ser um professor, mas eu vou lhe pedir uma coisa. Você não precisa fazer somente aquilo que você gosta. Aprenda a gostar daquilo que você faz. E assim eu comecei, fiz o técnico. Na verdade, eu sou professor de formação, raiz mesmo, lá no ensino médio. Terminei com 16 anos, né? Então, 16 anos eu já tinha uma habilitação para o magistério, repare, né? Com 16 anos, e aí com 17 eu tive a minha primeira experiência na escola 31 de março. Eu olhava para meus alunos assim, era da tua altura para Mas assim, então não era aquela coisa de que hoje a gente pergunta ao menino, o que é que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser... Não tinha isso não, foi ali na prática, foi gostando e foi se encontrando. Foi sim, eu sempre me dediquei assim, e quando como eu digo para meus alunos, eu fui criado ali no mercado público, né? E lá lidando com pessoas. Só que lá era todo mundo disputando seu espaço, né? E aí cada um para chamar a atenção do seu cliente, os vendedores ficavam contando piada, contando história, conversando. Então, interação com pessoas eu sempre tive. Mas quando eu fui estagiar, que eu via que na minha própria sala de aula, né, que eu ia para frente e que tinha várias pessoas prestando atenção em mim, eu me sentia respeitado, me sentia valorizado, né, e comecei a gostar. Então foi muito bom, Rafael, que várias pessoas que passaram na minha vida como professor, e aí eu mando um abraço a todos aqueles que estão em vida, né? E também lamento muito a perca de outros que já se foram, como o professor Virgulino Barbalho Neto. Grande Virgulino. Grande Virgulino. Professor. Engraçado que hoje, essa semana, para você ver como são as coisas,
Minha esposa, ela mexe, ela utiliza o celular, mas ela não manuseia muito bem, né? E aí eu tive olhando o celular dela esses dias, eu pediu para me ajustar umas coisas, e comecei a ver o Facebook dela muito antigo, e aí vi ainda umas mensagens, que eu conversava muito com o Virgulino, e aí ele mandando mensagem para ela, tinha mensagem naquela época, né? Oi, tudo, ela nunca tinha olhado, acredita? A gente falou em Virgulino, eu lembrei, né, dessa passagem. Mas assim, o professor Luiz, o professor João Alberto, aquela turma toda de professora Daíse, né, que hoje, assim, eu tive o prazer daqueles colegas daqueles professores que me motivavam, depois nós viramos colegas de trabalho, né. Então eu vim de lá, fui professor da zona rural, de outros municípios, depois vim para a zona urbana, depois para São João dos Patos, para o estado e até chegar aqui. Como professor e hoje diretor do... E até hoje, mesmo como diretor, a gente vê que as pessoas se referem a ti como professor, né? Professor, diretor do... Eu faço questão, né? Assim que eu posso, eu ministro algumas disciplinas na pós-graduação, na graduação. Às vezes tem os convites, às vezes surge uma faculdade particular, no período, numas férias, aí um final de semana, 2 a gente combina. Às vezes eu ministro disciplinas também lá no próprio curso, no próprio campus, né? Então, eu quero, né, continuar sendo professor. Eu vejo, por exemplo, na matemática, nós temos algumas referências. E, por exemplo, o professor Elon Lages de Lima, uma das grandes referências nacionais e internacionais na área de matemática. E ele, com 83 anos, ele ainda ministrava aula. A gente ia para os cursos, ele é do Rio de Janeiro. Hoje ele não está mais em vida, mas foi uma grande mente que o conhecimento brasileiro e mundial perdeu, né? O professor do IMPA. E quando eu assisti às aulas dele, eu sempre dizia assim, rapaz, eu quero fazer igual o professor Elon, eu quero ficar velhinho dando aula, não sei se é pedir demais, né? Formado em matemática, né? Eu sou de matemática. Eu sou graduado em matemática pela UEMA. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor que fiz aquele curso no período de férias, trabalhava, estudava. Sabe que as pessoas têm muito estigma, né? E aí depois eu fiz uma especialização na Federal do Piauí, depois fiz uma no IBMEC do Rio, mas foi à distância também. E aí fiz um mestrado em matemática, né? Também ensino de matemática na UEPA, no Pará. E depois, ao terminar o mestrado, ainda fiz uma especialização no Instituto Federal do Maranhão, Campo São Remo das Mangabeiras. E assim como o meu amigo Guaná, que está aqui presente também, eu quero fazer o doutorado, viu? Está fazendo doutorado aí. O último passo, né? Dia eu chegarei lá. E como é a sua relação com seus alunos? Eu acho que essa pergunta, ela pode ser... Acho que vocês vão entender bastante, porque foram nossos alunos, né? Sim. Rafael, tu foste meu aluno também, né? Fui no Lobão, no IFMA também. Rafael é bom aluno? Não, Rafael... né? Só que matemática nunca foi minha praia, velho. Mas ele foi sempre um cara muito tranquilo, assim. Foi lá no fundão, tranquilo. É verdade, Rafael. Sinto que também é um doce de pessoa. Mas a minha relação com os alunos, Rafael, eu vou começar com, assim, eu costumo observar muitas pessoas, né? E as pessoas como pessoas e também como profissionais. E eu vejo muitas vezes a pessoa diz, poxa, eu já vou fazer aquilo que é chato pra caramba. Pode ser independente de qual área esteja. Se eu trabalho num comércio, poxa, eu já vou para aquele lugar de novo. E se eu trabalho, se eu sou um mototaxista, poxa, eu já vou de novo, tenho que trabalhar. E eu, Renato, sempre tive o cuidado de pensar assim, eu vou zelar para que isso nunca aconteça comigo. E quando eu vou para a sala de aula, que eu vejo os meus alunos assim, eu tento enxergar e olhar o que há de bom, né? A gente sabe que as pessoas, inclusive as pessoas são dotadas de defeitos, que às vezes te levam a querer julgar, aquele aluno é bom, aquele aluno é ruim. E eu costumo dizer para meus colegas, para professores, porque eu acabo ministrando muito curso e palestra para professores também, e digo que não existe ninguém melhor do que o outro, né? E eu trago o exemplo assim, de vários alunos que você dizia assim, se eu fosse apelar para o meu senso comum
e dizer, esse aqui não vai ser nada da vida, e aquele ali tem futuro. Eu teria sido cruel muitas vezes comigo e com outros, né? Porque eu já vi muito aluno que dizia, poxa, eu não sou aqui, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, eu não sei o que eu quero. E depois você vê e ele cresce, né? Eu vejo muitas pessoas que têm a sua profissão, que trabalham, talvez ganhem o seu dinheiro, mas não são realizadas. E eu digo que um meio para que eu me realize enquanto profissional, enquanto pessoa, eu ter os meus alunos na minha vida, sabe? São pessoas que passam a maior parte do tempo comigo no trabalho, né? São pessoas que você vê crescer, você vê transformar, não somente enquanto profissão, mas enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto pessoas de bem. Eu diria que é a definição de sucesso, sabia? O que é ter sucesso na vida? É ver alguém que foi meu aluno e hoje está, sabe, sendo... Pra dizer isso aí foi meu aluno. É aquele orgulho. Eu acho que isso deve ser muito bom. Eu aproveito essa fala aqui para me mandar um abraço para uma equipe que está lá sempre comigo no IFMA hoje. Eu queria mandar um abraço para muita gente, não só do IFMA, mas pessoas que fazem parte do meu dia a dia mesmo, né? Mas eu queria citar duas pessoas que vão representar todo o campus, que é a professora Sandra Caminha, a nossa diretora de desenvolvimento institucional, a gente chama de DDE, e o professor Diego Groisman, que é o nosso DAP, diretor de administração e planejamento. Por que eu lembrei nesse momento? Que às vezes quando a gente senta para socializar, brincadeiras vão, brincadeiras vêm, e o professor Diego Groisman disse que a minha idade é incompatível com a minha experiência profissional. Eles dizem que eu estudei com a dona Noca, por causa do tempo, né, do recorte temporal. E eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque isso remonta uma verdade, que eu já passei por muitas realidades, por muitas turmas, porque eu sempre fui aquele professor que trabalhei em sala de aula, os 3 turnos, manhã, tarde, noite. Isso me fez ter contato com muita gente, né? E às vezes com pessoas de outras cidades, de outros, né? Então, essa vivência, ela me faz me apegar com aquele que é o mais importante, né? As pessoas dizem, o importante é só o aluno. Não, nós fomos alunos algum dia. Nós somos os elementos mais importantes da educação também algum dia. Mas nós, enquanto profissionais, nós compreendemos que se não houvessem os nossos alunos, não haveriam os professores, né? É verdade. Aí você falou dessa questão de dar aula em 3 turnos, me lembrou de um cara que a gente está tentando trazer aqui, que é o professor Semava, e esse homem é só enrolando. Eu dou aula em 3 horários, não sei o quê, aí fica enrolando. Já tá com mais ou menos umas 3 vezes que a gente chama ele. Semava. Magão, mas nós vamos te trazer, pode se preparar aí, que não vai ter jeito, meu patrão. É uma figura amado por todos os alunos. Um abraço, Semave, um abraço, Semave. Engraçado que Semave, nós trabalhamos juntos no Colégio Edson Lobão, né? E aí quando a gente fala, voltando aqui à história da incompatibilidade, eu começo a falar para os colegas, olha, eu trabalhei no Edson Lobão, no 31 de março, na Secretaria de Educação. Eu disse, poxa, mas é porque eu não gosto de ficar estático, né? Eu gosto sempre de fazer coisas novas, conhecer novas pessoas, e principalmente novas turmas, fazer novos amigos, novos conhecidos, né? E o Semava é uma pessoa que passou na minha vida muito cedo, muito cedo a gente se conheceu, trabalhamos junto no Valmar, trabalhei 12 anos no Valmar, 4 no Colégio Patoense, né, também. Se eu for juntar aqui, a conta não fecha. Porque eu sempre, às vezes, quando trabalhava também no Colégio Patoense, eram 2 dias na semana, enquanto eu trabalhava 3 dias noutra outra escola, né? Então, era tudo muito dinâmico. Aí as pessoas perguntavam, Renato, como é que tu dá tempo? Como é que tu dá conta? Eu sempre fiz uso das tecnologias. O computador sempre esteve muito próximo e você sabe, a capacidade de armazenamento, de mudança, de pesquisa, sempre esteve comigo. E você sabe que não é realidade. Hoje facilitou muito. Hoje facilitou muito, está mais popular, né? Mas há muito tempo eu sempre priorizava isso. Eu trabalhava com formação de professores e viajava no período de férias para ministrar capacitações em outros municípios. No Maranhão, no Piauí, em outros estados, né? E aí, eu sempre dizia para eles que aquele dinheiro que eu ganhava ali, 50% era separado para reciclagem.
para comprar livros, materiais, né? Então isso fazia com que o meu leque de opções na área da educação sempre era renovado. Ora eu trabalhava com laboratório de matemática, ora eu trabalhava com computador, ora eu trabalhava com outros temas mais diversos, e isso faz com que a minha vida ela não seja monótona. Mesmo trabalhando só na sala de aula, ela não é monótona, porque eu costumo dizer que já são 21 anos de profissão. Não são 21 anos de experiência. Aliás, são 21 anos de experiência. Não é um ano multiplicado por 21 vezes, né? Como a gente costuma dizer. Eu procuro sempre dinamizar para mim, para os meus alunos, para eles não me abusarem, para eu não abusar eles também, digamos assim, na forma de se falar popularmente. Mas eu gosto sempre de diversificar as turmas, né? De conhecer novas pessoas, sim. E esse desafio do IFMA, eu acho que ele vai me trazer muitas experiências, mas eu tenho meus planos para daqui. É uma característica minha. Eu tenho planos para daqui a 1 ano, para daqui a 2, a 3, a 4, a 10, e com fé em Deus terei até o fim da vida. Mas a gente já entrando nessa questão da direção do IFMA, né? Uhum. Hoje, como diretor, tu acha que era mais fácil só dar aula? Que pergunta difícil. Olha, quanto tempo mesmo? Olha, a gente fez 1 ano de direção agora no dia 20 de novembro. 20 de novembro. Parece que já foi muito tempo, né? Mas... Porque querendo ou não, ali é uma das maiores instituições na área da educação aqui da região. Da região. Né? Eu acredito que não seja brincadeira administrar aqui. Na verdade, está sendo um desafio muito complexo. Olha que eu fui diretor regional de educação. Nós tínhamos 50 escolas quando tinha o fundamental, né? De 2012 a 2015. E assim, a gente não tinha tantos problemas para resolver de maneira muito incisiva, muito intensa, como nós temos hoje, né? Então, naquela época, eu me desdobrava ainda em sala de aula, que eu ministrava aula, comecei um mestrado e era diretor regional de educação. Mas hoje, assim, como você falou, é uma das maiores instituições, não digo de educação apenas, mas se você for ver a empregabilidade, o alcance, o envolvimento do número de pessoas, eu não tenho dúvidas de que o campus São João dos Patos é uma das maiores instituições de maneira geral, né? E de educação também não tenho dúvida. Nós temos ensino médio, técnico, nós temos graduação e pós-graduação numa mesma instituição. Se você for comparar e fazer Claro, se você tem um Instituto Federal também aqui em Floriano, que é um dos mais organizados do estado do Piauí, né? Mas a gente, à frente dessa instituição, se sente muito agraciado, assim, principalmente pelo apoio que nós tivemos quando daquele momento de... Desculpa eu estar subindo a máscara de ar, que ela também está só caindo, então eu tenho que... Pelo apoio que nós tivemos da nossa comunidade geral, né? Eu acho que São João dos Patos abraçou aquela campanha e os nossos alunos também caíram em campo, os professores, os técnicos também que abraçaram. Eu acho que a primeira vez que eu estou falando de campanha do Instituto, depois daquele momento, eu acho que aquilo ali é um período dinâmico, que ele se encerra lá, quando termina os resultados. Eu tive a oportunidade de agradecer a todo mundo lá na posse. Eu só não agradeci, eu esqueci, tem essa mágoa, né? Mas eu vou ter a oportunidade em algum momento eu fazer um agradecimento à minha família, que sempre me deu apoio, né? Porque naquele momento eu achava que assim, eu não poderia misturar as coisas, família e o trabalho. Mas a família, a base de tudo, ela está sempre... Eu vou ter outra oportunidade, sim, em algum momento de evento no nosso campus ou fora do campus, que eu vou dar uma pausa e dizer, olha, a minha família sempre esteve, eu tive isso. E ela está, como tu me perguntaste sobre os desafios, está ali, de manhã, de tarde, de noite, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos estão sempre ali torcendo. Uma coisa que eu não tenho da minha família em apoio, de me ver me envolver com a política partidária, porque eles sabem o quanto eu sou preocupado e eu sofro muito, né, com as coisas quando não dão certo. E na política partidária digamos assim, o risco
das coisas não darem certo é muito grande, né? Porque não dependem, se como diretor do IFMA, às vezes as coisas não dependem de você, na política partidária ainda mais, né? Então, eles não me querem ver sofrer e não me apoiam nesse aspecto. Agora, quando foi aqui no IFMA, eu digo, olha, se não fosse por eles, eu não teria aceitado, né? Mas fora isso, eu queria dizer para você que o Campo São João dos Patos é um campo, assim, esplêndido, de todas as formas, das pessoas, né? Eu acredito que nós podemos sempre trabalhar para que o ambiente do campus seja o mais acolhedor possível, que as pessoas se sintam respeitadas, que as pessoas se sintam desafiadas a crescer, a melhorar o campus, né? Porque, assim, cuidar do campus é cuidar do futuro do país, da instituição, das pessoas. E, assim, as pessoas dizem assim, rapaz, tu te sente realizado em tua vida? Eu sempre me sinto. Eu nunca pensei em ser diretor do Instituto, a não ser que as pessoas começavam a dizer, puxa, um dia vai dar certo, você é um cara daqui e tudo. Mas esse desejo pela educação, de transformação, de contribuição, eu sempre tive. Então, assim, a gente tem tentado passar essa tranquilidade, esse esforço para todos que convivem conosco lá no campus. Isso faz os nossos desafios serem mais amenos, sabe? A gente sofrer menos, mas ainda, de vez em quando, eu passo muita noite sem dormir. Muita mesmo, né? Qual é a maior dificuldade que você enfrenta lá nessa gestão? Olha, tu me fez outra pergunta difícil de responder. Mas tá bom hoje. A maior dificuldade é lidar com a pluralidade da personalidade, né? A gente sabe que o indivíduo, o ser humano, ele sempre vai, ele é um único ser, um indivíduo que vai ter que lidar, por vezes, com o seu pessoal, com o seu profissional, né? E aí, por exemplo, as pessoas falam, poxa, a maior dificuldade é um ano difícil, financeiramente é. A Cinti que citou a questão da pandemia, foi muito complicado. Nós chegamos no campus, o campus estava com as portas fechadas. Não o nosso campus, mas as instituições como um todo, né? Uhum. E, assim, tivemos que suspender várias vezes as aulas, retornar, mas, assim, repito novamente, as equipes que compõem o nosso campus, elas são fantásticas a ponto de buscar saídas, apontar soluções, né? E a gente tem trabalhado sempre, Rafael, sempre tentando ouvir as pessoas, principalmente aqueles que estão ali nos ladeando. Então, eu digo para a nossa equipe que se tiver um erro que eu possivelmente, como diretor-geral, venha a cometer e que for passível de ser identificado, eu prefiro que seja identificado por eles. Quem tem a liberdade de me dizer que eu estou errado? Todo mundo no campus, de maneira construtiva. Digo para meus alunos, se você tem alguma coisa para reclamar, reclama quem de fato tem que ouvir, né? Então, assim, eu sempre digo para eles, se vocês tiverem uma coisa para dizer para mim, que, por exemplo, olha, Renato, isso aqui está errado, eu começo a ouvir de lá de dentro do gabinete, né? Assim, isso me satisfaz e me faz errar menos e faz a instituição crescer. Então, isso é muito gratificante. E, voltando à tua pergunta, né, que foi a maior desafio, é você ter que conciliar as decisões institucionais, talvez ao momento em que a pessoalidade ela acaba, de alguma forma, interferindo. Às vezes a gente tem que dizer para as pessoas que eu digo, não estou falando de servidores apenas, eu não estou falando dos alunos apenas, eu estou falando como geral, né? Por exemplo, a pessoa chega assim, Renato, a gente pode utilizar o auditório, a gente pode utilizar a quadra? Eu digo, pode. Como é que a gente faz? Eu digo, faça uma solicitação por e-mail ou por ofício. Não, eu queria ouvir de ti que eu posso ir lá. E o Instituto Federal, ele é uma estrutura muito bem sistematizada, é um órgão federal. E para tudo tem um mecanismo de fazer com que a coisa pública ela funcione de forma como pública, né? E aí a gente tem, né? Eu aproveito a oportunidade para fazer um convite à comunidade de São João dos Patos a conhecer o Instituto Federal Campo São João dos Patos.
Eu vi ali as meninas produzindo, os alunos produzindo uns vídeos, convidando as pessoas para o nosso campus. Olha, nós temos uma piscina. E aí me chamou a atenção, nós não temos uma piscina, nós temos ou não temos uma piscina, né? Nós temos uma piscina que ainda ela está lá precisando de reforma. Não é, nesse momento não é bem, né? E aí, isso remonta de novo à tua pergunta. Nós temos uma piscina que os alunos desejam muito mergulhar nela. E, assim, foi uma das coisas que eu já conversei com o nosso reitor, que eu aproveito, viu, Rafael, para mandar um abraço para o nosso querido e magnífico reitor, o professor Carlos César, que tem sido uma pessoa extraordinária. Uma pessoa, um ser humano, um profissional e um reitor digno de elogios, viu? E também para o professor Maron, que é o nosso pró-reitor, a toda a equipe da reitoria, a professora Lucimeire, que abriu, assim, escancarou as portas para o campus São João dos Patos, assim como nós queremos escancarar, nós escancaramos as portas para a comunidade de São João dos Patos, para o nosso campus, tá? A gente tem muito evento, que inclusive já tem um planejado para janeiro, que é um evento que vai envolver os agricultores, né? E nós pretendemos fazer muito, né, daqui por diante. Passamos 2021 mexendo com uma série de peças do tabuleiro para organizar tudo para 2022, a gente começar com os planos nossos, porque a gente estava praticamente executando, né? Abre sala de aula, fecha sala de aula. E aí o seletivo ano passado durou 5 meses, tiveram apenas 230 inscritos. Nós hoje já temos quase o dobro de inscritos esse ano. E assim, a gente está muito feliz, né? Então, um dos maiores desafios nesse momento é exatamente deixar o entendimento às pessoas de que a instituição é pública, é nossa e deve ser utilizado como instrumento público. Falando em processos seletivos, está aberto lá as inscrições, né? Inclusive estão abertos. O professor Guaná vem já falar com a gente. Tem aqui o professor Guaná. E eu queria, antes que o professor Guaná viesse falar conosco, queria falar um pouquinho como é que está o andamento do nosso campus em relação às obras. Uhum. Pode ser? Pode ser. E aí é já que eu volto para o seletivo. O que eu queria falar? Eu queria falar que o campus São João dos Patos vem empreendendo esforços para que a gente não trabalhe única e exclusivamente nesse momento para o ensino, porque nós temos uma equipe lá que está cuidando do ensino, né? Nós estamos com o campus aberto em fase 4, ou seja, abertura total desde o dia 6 de dezembro. Mas eu também queria dizer que nós não estamos trabalhando apenas e tão somente para o ensino, mas também para a infraestrutura do campus. Nós fizemos toda uma remodelagem lá nos ambientes do campus. Nós, prioritariamente, fizemos uma limpeza nas paredes. Não vou chamar de uma reforma, porque ela não se concluiu ainda, porque ainda tem que vir portas novas, tem que vir cerâmica nas paredes. Mas nós temos uma série de ações, e uma delas começa pela qualidade de vida dos nossos servidores. Nós temos hoje uma copa com todo o material que nós conseguimos adquirir, parte com os recursos nossos, e outros com recursos... Tem uma copa lá? Temos uma copa com geladeira nova, com tudo isso, com micro-ondas, fogão. Temos uma sala de duas salas de descanso para os professores com cama, com os climatizadores, mas estamos colocando também os aparelhos de ar-condicionado. Mudamos lá os espaços, né? Nós temos também... Lá no campus agora, temos uma equipada no auditório, com material também que vai desde o auditório até atender os nossos alunos. Nós temos um monte de estudantes lá que são artistas, que tocam violão, que cantam. E assim, a gente entende que eles precisam do espaço maior. Um espaço que eu digo não é espaço físico, um espaço para eles atuarem, né? Compramos caixas de som, microfone de lapela, microfone de mão, microfone de mesa... Uma parte também para dar uma força nos eventos do campus, né? E aí tem mais, nós estamos correndo atrás de emendas parlamentares, conseguimos uma no valor de 200 mil, né? De um deputado aqui que já foi votado em São João dos Patos na última eleição, o deputado Márcio Géi, que faço questão de agradecer sempre que posso, independente de lado político, e o nosso campus está aberto a qualquer deputado que queira visitar, qualquer força política, o campus é nosso.
Então, com esse, nós adquirimos 39 aparelhos de ar-condicionado. Destes aparelhos, 11 de 60 mil BTUs, 22 de 30 mil BTUs e 6 de 9 mil BTUs. Inclusive, recebemos a segunda remessa ontem, dos de 60 mil. Isso vai dar para climatizar todo o campus, trocar o de sala de aula, tudo. Né? Vocês estão com um projeto lá para energia solar. Ele tá... Isso. O projeto também já foi, inclusive, empenhado. Tá? Já foi autorizado também pela reitoria, inclusive, parte do projeto foi recurso próprio, foram R$610 mil, dos 858 que foram empreendidos, que foram empenhados nesse projeto. 610 foram aí economizados, né, durante esse período da pandemia, e os outros 200 e poucos mil reais foram complementados pela reitoria e uma partezinha com o dinheiro que sobrou da compra dos aparelhos de ar-condicionado, né? E aí é um dos maiores projetos de energia solar do IFMA, né? Do IFMA, dos campi do IFMA, e que nosso reitor, inclusive ontem, fez a entrega, anteontem, 15, foi ontem, 15, fez a entrega em São Luís, oficialmente, a nossa diretora de ensino, a professora Sandra, e inclusive ressaltou que foi o primeiro projeto dentro do IFMA que foi com recurso próprio, né? E ele complementou como uma forma de garantir, né, uma estrutura maior para a gente se tornar autônomo. Nós vamos nos tornar autônomos em energia elétrica. Lá e ali vai se pagar rápido, né? Porque o custo de energia, na época que eu estudava lá, que a gente viu os boatos, era um negócio absurdo. E repare, esse investimento, ele além de ser sustentável, além de fazer a sua parte social, né, quanto ao meio ambiente, quanto ao planeta, ele vai permitir que nos próximos anos nós possamos também reduzir custos e pegar esses investimentos e colocar em outras coisas que possam também estar colaborando com o campus, né? Então, quando nós falamos em tudo isso que nós estamos vendo, talvez a gente diz assim, poxa, e as ações para os estudantes? A primeira ação que nós nos preocupamos com os estudantes foi de garantir que eles terminem o ano 2021 sem muitos prejuízos. E aí nós vamos terminar o ano 2021 em 24 de janeiro de 2022 e pretendemos já iniciar o nosso calendário, né? Foi aprovado para o dia de 2021, com a previsão de que o 2022 comece no dia 3 de março, hein? Então a gente já está todo já engatilhado para o 2022. Quando encerrar essa semana aqui de Natal, a gente já vai estar sentando já para planejar o março, né? Com o retorno dos professores. Nosso campus está recebendo muito servidor novo, muitos servidores estão indo, muitos servidores estão se qualificando. Lembrando que o nosso quadro de servidores vai de servidores que vão ao mestrado, né? O doutorado, a especialização também. Temos graduados também. Mas nós temos, inclusive, servidores que pleiteiam aí fazer um pós-doutorado, né? Então, assim, Rafael, o nosso campus recebeu também recentemente o nosso ônibus que estava parado, né? A gente já tem um recurso em caixa para reformar a piscina e para terminar a reforma do campus, tá? Terminar, que eu digo, no sentido de trocar as partilhas, porta, reformar a quadra, enfim. Mas a gente não para por aí. Nós, esse ano, já visitamos novamente o deputado da primeira emenda e ele já tem muitas coisas novas aí para anunciar para a gente. Nossa proposta é bem ambiciosa e ele prometeu de tentar nos dar uma ajuda, só que quem vai anunciar não somos nós, tá? Mas, por último, eu queria falar da Fábrica de Inovações. A Fábrica de Inovações é um projeto lindo que vai integrar, né, o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, tudo num ambiente só. O Campus São João dos Patos começou com um projeto de R$40 mil, que foi aprovado no edital, mas nós complementamos e vamos chegar a um projeto de R$100 mil. O processo está andando, um total investimento de R$100 mil, com cortadora laser, né, com plotter, impressoras 3D, né? Mas estruturando. É para participação só dos alunos ou para toda a comunidade? Olha, vem a empresa de fora e diz, ó, eu quero dos alunos, por exemplo, do curso de redes, eu quero isso. Quero um curso. Nós já estamos em contato com empresas que estão, inclusive, empregando os nossos alunos, né? Vão planejar os eventos,
vão ministrar curso para quê? Porque é muito mais, digamos assim, conveniente para a empresa pegar um aluno que está terminando um curso formal, técnico, e dar só o direcionamento para aquilo que eles precisam, né? Especificamente. Então, nós temos várias empresas que estão nesse sentido, tá? E para isso, para que o nosso campus aconteça, para que ele faça e aconteça, nós precisamos de você, aluno, né? Escute, inclusive, João Gomes deu um recado para os nossos alunos ontem, né? Venha fazer parte do Instituto Federal, e aí é onde nós queremos falar do seletivo, né? Seletivo. E aí eu peço que você convide o nosso querido professor Guaná para conversar conosco, tá bom? Nosso amigo Guaná, vamos lá, Guaná. Vem para cá, Guaná. Olá, Guaná, boa noite. O Guaná veio aqui hoje para falar com a gente sobre o processo seletivo do IFMA 2022, né? Para quem quer participar, como é que faz para se inscrever? Boa noite, Rafael. Boa noite, Cintiq. Boa noite aí a todos os nossos telespectadores, né? Então, falou sobre o nosso processo seletivo. Quero, né, convidar a comunidade, não só de São João dos Patos, mas também das cidades circunvizinhas, dizer que nós estamos com as nossas inscrições abertas para o 2022. As inscrições, elas iniciaram dia 30/11 com pagamento de taxa, porque a isenção da taxa já passou, né? E essas inscrições, elas vão acontecer até o dia 21/12. Então, assim, corre aí, que ainda dá tempo de fazer a inscrição, né? É uma taxa simbólica, Rafael e Cintiq, é uma taxa de R$30, e o pagamento ele é estendido até o dia 22/12. Dia 22 está aí, a próxima semana, né? Isso, está chegando aí. Está pertinho, então corre lá, não perde tempo. E quais são os cursos que estão disponíveis? Bom, esse ano, né, assim, o processo seletivo que está por vir, 2022, nós estamos ofertando 3 cursos, que é o curso de alimentos, período matutino, alimentos também período vespertino, rede de computadores e o curso de logística, né? Cada um desses cursos nós estamos ofertando 40 vagas, que os candidatos podem estar se inscrevendo aí para concorrer a uma dessas vagas. Alimentos, meu curso. Alimentos, que é a Cintiq, né? Isso. A Cintiq já deve ter visto, né, que agora nós temos uma técnica em alimentos. A Nanda, recém-chegada, paraense. Sim. Abraço, Ananda. A gente teve a oportunidade, nós ganhamos um código novo, né? E aí colocamos para o curso de alimentos para valorizar também o curso, né, professor Guaná? E a Ananda já chegando, já fez uma organização lá no laboratório, né? E está ficando muito bacana. Os próximos passos serão grandiosos também no campus. E aí dizer, Renato, né, só dizer que a nossa prova, né, ela vai acontecer dia 16/1 de 2022, né? E para quem ainda não sabe como é que vai acontecer, né? Então, assim, a dinâmica é que são 30 questões, 15 questões de língua portuguesa e 15 questões de matemática. Meu tempo era 40. Era 40? Então já... As coisas estão melhorando, né? 20/20, né? Então já ficou legal aí, né? Então 15/15, tá? Então assim, 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática, e aí todos os candidatos eles podem né, já tá se preparando, já ir fazendo aquela revisão. E aí eu quero deixar aqui uma sugestão, né, para aqueles que já se inscreveram e estão concorrendo aí a uma das vagas, é que possam entrar lá no site do Instituto Federal, Campus São João dos Patos, né, e dar uma olhadinha lá nas provas anteriores, né, dar uma olhadinha nas provas anteriores, é uma dica aqui de professor também, né, que você pode ver ali quais são os conteúdos que são mais cobrados, né, quais são mais ou menos assim o nível das questões que são cobradas, e aí ressaltar que esse ano nós temos uma fundação chamada Funetec, que está gerindo o processo seletivo, né, de entrada aí nos cursos em 2022. E a sugestão vale também para esse site. Acessem lá, deem uma olhada nas provas anteriores, que é uma boa dica aí, um bom bizu, né, para que vocês possam estar vendo ali o nível das provas, quais são os conteúdos que são mais cobrados, né, e o estilo realmente da prova que a instituição vem fazendo. Muito bem. Vale muito a pena, viu? O curso técnico é muito diferente. Tem uma coisa interessante também que é importante lembrar, professor, é que aqueles alunos que se inscreveram na isenção e aí não foram contemplados, eles precisam imprimir o boleto lá no sistema e efetuar o pagamento, viu? Porque as pessoas deixam para a última hora e acaba congestionando, fica difícil. Vamos cuidar logo em efetuar esse pagamento.
são R$30. É a única taxa que você vai pagar para um curso inteiro aí que você vai participar dos próximos 3 anos, né? Isso. Só dizer, Rafael, também que nós estamos com uma equipe, né? De 8 da manhã até meio-dia, de 14, né? Das 14 horas até as 18 horas, com uma sala lá montada, com computador, impressora, recebendo lá a comunidade, recebendo os nossos candidatos que queiram eventualmente tirar alguma dúvida, fazer a inscrição ou até mesmo, viu, Renato, baixar ali o boleto, né? Então, assim, teve alguma dificuldade em baixar o boleto da taxa de pagamento, pode ir até o Instituto, nós estamos com as portas abertas para que esse boleto, né, ele possa... a gente possa imprimir e você sair de lá para poder realizar esse pagamento. E uma coisa que facilitou muito esse ano foi que pode tanto imprimir, mas também pode ser, né, pode pagar a taxa por meio de Pix, né? Hoje todo mundo ali rapidinho já confirma ali a sua inscrição. Perfeito. Muito bom. Perfeito. É isso aí, Guaná, valeu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cinti. Pois é, professor, foi um papo muito interessante, mas o tempo é curto, né? Eu acho que daria para a gente falar sobre muitas coisas ainda. Mas quais são as novidades aí do campo para 2022? O que é que o pessoal, a comunidade toda pode esperar? Pois é, nós temos muita coisa para executar aí, que embora 2021 tenha sido um ano turbulento, digamos assim, a nossa equipe não parou um segundo, né? E muitas coisas, além, claro, nós estamos concluindo o nosso planejamento estratégico. Antes de 2022 a gente pode esperar nessa conclusão do planejamento que foi discutido ao longo do ano com todos os servidores, tivemos os momentos de estudo e a equipe se envolveu com as compras, os planejamentos, as licitações e deixamos aqui para o finalzinho do ano. Mas aí a gente pode esperar para 2022, se Deus quiser, a volta das viagens técnicas, né? Que o nosso ônibus há muito tempo estava parado. E aí já está novão aí para só a gente contratar o motora para cair em viagem com No meu tempo com eu fiz alunos. viagem técnica. Ele fez ainda? É bom demais. Que legal. Fiz várias. Se Deus quiser, a gente vai esperar a volta da piscina. Nós estamos trabalhando para isso. Isso é assim, um desejo da comunidade inteira. Eu fico muito feliz por poder ser um elemento que tenha contribuído para o retorno da piscina. Se Deus quiser, 2022 a gente vai ter a instalação dos painéis fotovoltaicos do campo e a gente vai poder economizar bastante recursos para investir em outras áreas. A gente vai estar logo no começo de 2022 instalando todos os aparelhos de ar-condicionado, nos laboratórios, nas salas de aula, que tem alguns que já estão bem velhinhos, né? A gente vai ter, se Deus quiser, também a fábrica de inovações, uma inauguração incrível, um evento que São João dos Patos não viu ainda, não teve ainda, mas nós vamos ter esse momento lá de celebração do nosso campus, de novidades assim que vão ultrapassar, né? Temos aí, com fé em Deus, os kits de robótica, para que a gente possa desenvolver a ação na área de robótica. Temos evento na área de rede de computadores e tecnologia, tá? A gente, se tivermos a oportunidade de fazer um trabalho também de recuperação da nossa quadra e expandir isso para outros esportes, eu não quero aqui me comprometer, mas a gente já está discutindo isso. E principalmente buscar uma solução para aquela área lá que está só enchendo de capim e que nós temos... Nosso desejo é de construir um bosque lá, né? E aí a gente está caminhando para isso, eu não vou entrar em mais detalhes, mas está andando muita coisa, muitas comissões. Vamos expandir com a educação à distância também. E, assim, parece pouca coisa, mas quando isso começar a desenrolar, vocês vão ver a transformação do Campo São João dos Patos ainda maior, né? Porque já tem muita coisa mudando. E eu espero que brevemente a gente esteja concluindo também a pintura, a troca das portas, né? Construir aquilo ali um ambiente mais agradável e para poder receber melhor a comunidade, né? Então a gente fica muito feliz, trabalhar para fortalecer cada um dos cursos, fortalecer os laboratórios e, se Deus quiser, logo a gente vai estar fazendo uma retrospectiva de tudo isso aí que passou e a gente está comemorando, né, professor Guaná? Com todos os nossos servidores, com os nossos alunos e a nossa comunidade.
Aliás, parabéns para os alunos do IFMA que estão muito presentes nas redes sociais, falando dos seletivos. É muito importante, viu? Isso. Eu acredito, Cíntia, que isso é uma demonstração clara do carinho, né, que os nossos alunos, que os nossos servidores sentem por a nossa instituição. Tá? Eu assim, é uma outra característica importante para o nosso crescimento profissional. Eu como profissional não quero ser um instrumento de gestão do campus que seja marcado por desmotivação, por tristeza. Eu quero lembrar daquele campus sempre alegre com os meninos. Agora mesmo, estou aqui, mas os meninos estão concluindo lá os jogos interclasse. Eu fui lá, por isso que eu me atrasei, né? Fui lá rapidinho. Fiz uma fala lá com os meninos, deixei lá uns troféus lindos, diga-se de passagem, né? E aí eu vou voltar por lá, se eles estiverem ainda, a gente vai bater um papo lá legal. Mas o que importa é ver nossa comunidade vibrante, radiante aí e feliz com a nossa instituição. Problemas todas as instituições têm, mas a gente vai estar lutando lá para corrigir, tá bom? É verdade. Pois é, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Obrigado pela disponibilidade. E eu espero que em breve a gente possa estar junto de novo aí falando sobre o IFMA, né? Sobre outros assuntos. Eu que agradeço, viu? Eu te agradeço, Rafael, agradeço a Cíntia, ao professor Cícero também que nos deu aquela força. Grande abraço, Cícero Santos, abraço. Agradecer a vocês meninos aqui que estão no apoio técnico, ao professor Guaná, que é coordenador do nosso processo seletivo, a todos os nossos servidores que eu gostaria de nominar, mas são 100 servidores praticamente, e não vai dar para falar de todo mundo, mas todos estão aqui cravados aqui na nossa memória, nesse momento dessa nossa fala. Agradecer a cada um que está nos assistindo e dizer que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar com um monte de eventos lá com os nossos alunos que vão ser ainda discutidos, planejados, amarrados, e a gente vai divulgar, convidar vocês também para participar. E mais uma vez, sintam-se convidados a visitar o nosso campus. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Galera, boa noite. Se inscreva no canal, comente, né? Se gostou, se não gostou, deixa aí o seu feedback para nos ajudar a evoluir, né? Até a próxima terça. Tem que curtir também o vídeo, gente. Tem que curtir o vídeo aí para o YouTube indicar para as outras pessoas, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima terça. Valeu. Falou.